Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse redetvplus.com.br. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Governo e Congresso articulam a reaproximação entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O objetivo é abrir o diálogo entre os dois para a criação do Renda Cidadã sem estourar o teto de gastos. E você vai ver também. Estado de São Paulo confirma para esta quarta-feira a volta opcional às aulas para alunos do ensino médio e da educação de jovens e adultos. Pesquisadores brasileiros começam testes para verificar se a vacina BCG contra a tuberculose pode prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A Polícia Civil investiga a morte do diretor do Hospital Estadual, Alberto Torres, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele também era policial federal aposentado. O crime aconteceu ontem à noite nesta rodovia em Niterói, na região metropolitana do Rio, próximo à comunidade do Caramujo. O policial federal aposentado José Dídimo, do Espírito Santo, de 59 anos, foi baleado e morreu no local. Ele entrou na PF em 1990 e se aposentou em 2012. De acordo com testemunhas, 4 homens armados fecharam o carro da vítima e anunciaram o assalto. O policial federal teria descido do veículo e reagido. Os criminosos fugiram ao perceber a chegada da polícia. Os bandidos fecharam a pista e um outro carro acabou batendo na traseira do veículo da vítima. José Dídimo também era diretor executivo do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. O crachá dele foi encontrado no local do crime. A organização social que administra a unidade lamentou a morte do diretor. Dídimo sempre se empenhou com muita dedicação, com muita transparência e muita vontade em tudo que ele fazia. Dídimo é uma pessoa extremamente honesta, uma pessoa extremamente do bem. Familiares da vítima estiveram hoje no Instituto Médico Legal e não quiseram falar com a imprensa. A investigação está a cargo da Divisão de Homicídios, que tenta identificar os suspeitos. 2 policiais militares mortos durante a ação de uma quadrilha em Rondônia foram enterrados hoje. Os crimes aconteceram no sábado em uma fazenda de Porto Velho. A polícia desconfia de um grupo de invasores de terra da região, mas até agora ninguém foi preso. O tenente da Polícia Militar José Figueiredo Sobrinho foi morto com tiros a queima-roupa. No final de semana, ele e familiares pescavam em um rio que fica nesta propriedade em Nova Mutum, Paraná. De repente, foram surpreendidos por um grupo de homens armados. Uma guarnição policial foi enviada para socorrer os feridos. Os policiais também foram recebidos a tiros pelos criminosos. Este tenente lesionado no abdômen precisou passar por uma cirurgia e está em observação no Hospital João Paulo II. Já o terceiro sargento, identificado como Márcio Rodrigues da Silva, da Força Tática, não resistiu ao ferimento e morreu no local. Os velórios das vítimas ocorreram hoje pela manhã e logo em seguida houve o sepultamento. No domingo, o comando da Polícia Militar enviou uma tropa com mais de 60 homens para dar suporte durante o resgate dos corpos. O governador do estado classificou a investida como criminosa e acredita que os envolvidos não tenham ligação com os movimentos sociais. Essas ações são criminosas, não são ações, de pessoas que simplesmente estão buscando terras para sobreviver. Uma operação está em estudo com o intuito de identificar e prender os possíveis envolvidos na morte dos PMs. Essa foi a etapa inicial. Nós estamos agindo, dando os passos necessários, com muita cautela, serenidade, observando a legalidade. Por enquanto, o Estado aguarda a autorização da Justiça para entrar na terra. A propriedade onde os crimes ocorreram está em processo de litígio e há 2 semanas foi invadida por grileiros. A Polícia Civil de São Paulo fez uma operação em Paraisópolis contra o tráfico de drogas e o roubo de motos. 7 pessoas foram presas. Os policiais se posicionaram em vários pontos de Paraisópolis, a segunda maior favela de São Paulo, para abordar pedestres e veículos. Para esta ação, a polícia monitorou por meses alguns procurados pela Justiça. No total, 7 pessoas foram presas e mais de 60 motos apreendidas. Através desse trabalho de inteligência,
a gente via a necessidade de apreender as motocicletas que eles usam para roubos na região. Os investigadores viam que as motos ficavam até ligadas na comunidade, motos com placas artesanais, sem placa. Com a varredura, a gente conseguiu apreender 64 motocicletas. A ação, batizada de Cilindrada 02, teve apoio aéreo e contou com a participação de quase 600 policiais e 200 viaturas. 2 pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente em São Miguel do Araguaia, no interior de Goiás. O acidente aconteceu no sábado, mas as imagens só foram divulgadas hoje. Nelas, um carro de passeio tenta uma ultrapassagem e acaba batendo de frente contra um caminhão que vinha no sentido contrário. O vídeo mostra o momento exato da batida entre os 2 veículos. Os ocupantes do carro, um homem e uma mulher, morreram ainda no local. Já o motorista do caminhão foi internado em estado grave, segundo os bombeiros. A família não quis divulgar o nome do motorista e nem o atual estado de saúde dele. O empresário morreu no interior de Minas Gerais depois de pular de um bungee jump. De acordo com os bombeiros, a corda do equipamento teria arrebentado durante o salto. Adam Gomes, de 25 anos, foi resgatado já sem vida pelos bombeiros. O empresário era praticante de bungee jump e morreu durante um salto em um viaduto com cerca de 120 metros de altura. Outras pessoas que praticavam o esporte ficaram em estado de choque e precisaram de atendimento médico. A vítima fazia parte de um grupo experiente de praticantes. Durante o fim de semana, eles chegaram a postar vídeos saltando do mesmo lugar. Segundo os bombeiros, 4 homens responsáveis pela instrução dos saltos já foram ouvidos. O equipamento usado pela vítima será periciado. O Instituto Butantan instalou um drive-thru, que é quando a pessoa é atendida no próprio carro, para testes gratuitos de Covid-19 no estacionamento de um shopping na zona norte de São Paulo. O exame é aquele que coleta o material do nariz e da garganta. Para fazer o teste não é preciso pedido médico, mas é necessário levar um documento com foto. Serão feitos 500 testes por dia até o dia 10 de outubro. O resultado sai em até 72 horas e é enviado ao paciente por e-mail. E começaram hoje em todo o país 2 campanhas de vacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos. Uma das vacinas é contra a poliomielite. O objetivo é vacinar cerca de 11 milhões de crianças de 1 a 5 anos. A outra é uma campanha de multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos que não foram imunizados ou que estejam com a caderneta incompleta. A meta é vacinar pelo menos 95% do público-alvo. Dados do Ministério da Saúde apontam que metade desse público não tomou todas as vacinas em 2020. O governo alerta que a vacinação é de extrema importância e pede que, mesmo com a pandemia da Covid-19, as famílias procurem as unidades básicas de saúde. As campanhas vão até o fim do mês. O governo de São Paulo confirmou hoje o retorno às aulas presenciais a partir de 7 de outubro, mas a volta vai depender de cada município. A orientação foi reforçada. O retorno às aulas presenciais para todo o estado a partir do dia 7 de outubro é opcional. Se a vigilância sanitária municipal justificadamente tiver razões para não autorizar a volta às aulas neste momento, é possível. E isso depende muito de cada local, de cada região. Para reforçar a segurança, 50 milhões de reais foram investidos em equipamentos de proteção individual para alunos, professores e servidores de toda a rede estadual. O retorno é para alunos do ensino médio e da educação de jovens e adultos, que são os mais prejudicados pela falta das aulas presenciais. Essa também é uma estratégia para evitar a evasão escolar. O governo decidiu iniciar o retorno pelos alunos matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos, porque são os ciclos de ensino que podem ser mais afetados pela evasão escolar, prejudicando os estudantes mais vulneráveis, os mais pobres. A volta às aulas está condicionada, evidentemente, à autorização dos prefeitos de cada um dos 645 municípios de São Paulo. Com o retorno, a importância de testar e monitorar alunos e profissionais foi reforçada.
Mais importante do que testar é monitorar cada passo, quem esteve, quem são os contactantes, para que aí, inclusive, o próprio teste surta efeito para, a partir do monitoramento, termos a segurança e tomarmos as decisões caso a caso, escola a escola, município a município. O governo de São Paulo também antecipou as matrículas da rede estadual para o ano letivo de 2021. A partir de amanhã, os pais poderão comparecer às escolas ou a qualquer uma das unidades do Poupatempo. O prazo para alunos que já fazem parte da rede estadual vai até o dia 16 de outubro. Aos novos interessados, o prazo é 30 de outubro. Vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.295.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 485.000 seguem em acompanhamento. O país acumula até o momento mais de 146.000 mortes provocadas pelo vírus. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. O presidente Jair Bolsonaro está em São Paulo para um evento em uma igreja evangélica na zona leste da capital paulista. A repórter Joyce Mafezoli está no local e tem informações ao vivo para a gente, né, Joyce? Mas antes disso, parece que o presidente aproveitou a passagem aqui por São Paulo para fazer alguns exames de rotina, foi isso? Boa noite, Gabi, Mauro, a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Gabi. O presidente Jair Bolsonaro passou por uma avaliação médica na tarde de hoje no Hospital Albert Einstein. Bolsonaro se recupera de uma cirurgia de retirada de cálculo na bexiga feita no último dia 25. Segundo a equipe, o presidente está em excelentes condições clínicas. A ultrassonografia comprovou ausência de cálculos residuais. Bolsonaro chegou por volta das 7 horas da noite aqui no novo templo da Assembleia de Deus, na zona leste de São Paulo. Agora ele assiste a um culto em ação de graças e daqui segue para o aeroporto de Congonhas. De lá, o presidente retorna para Brasília. De São Paulo, Joyce Mafezoli para o Rede TV News. Obrigado, Joyce. E começou hoje o cadastro para o novo sistema de pagamento instantâneo, o Pix. As transações só serão liberadas no dia 16 de novembro. Os cadastros vão gerar as chamadas chaves Pix, que identificam as contas dos clientes e permitem efetuar a transação. O Pix é mais uma alternativa para transferir valores. O novo sistema não vai cobrar tarifas e vai funcionar 24 horas por dia. Segundo o Banco Central, até o fim da tarde foram feitos 3 milhões de cadastros. A segunda-feira foi de tentativas de reconciliação entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A harmonia entre governo e Congresso tem o objetivo de encontrar uma forma de financiamento de um novo programa social que vai substituir o Bolsa Família. Os acenos começaram num café da manhã no Palácio da Alvorada. O encontro foi registrado pelo senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que é o relator do orçamento de 2021 e da PEC emergencial, onde será incluído o Renda Cidadã, programa que deverá substituir o Bolsa Família. Além do senador, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Segundo Bittar, eles discutiram os detalhes sobre o orçamento do ano que vem.
O quebra-cabeça das contas do ano que vem inclui a necessidade de abrir espaço no orçamento para financiar o Renda Cidadã. Na semana passada, Márcio Bittar chegou a dizer que o programa seria pago pelo Fundeb, o Fundo de Financiamento da Educação Básica, e por recursos reservados para o pagamento de dívidas judiciais, os precatórios. Mas a proposta foi muito mal recebida pelo mercado financeiro e pelo Congresso. O mal-estar incluiu até troca de acusações entre Rodrigo Maia e o ministro da Economia, Paulo Guedes. No encontro de hoje, Maia, que em mais uma tentativa de aparar arestas, jantará com Guedes esta noite, voltou a enfatizar a necessidade de achar uma solução que respeite o teto de gastos e cobrou o apoio do governo a mecanismos de corte de despesas conforme os gastos aumentem. Ao deixar o encontro, Bolsonaro respondeu às críticas de apoiadores à relação do presidente com integrantes de outros poderes. Por que eu tomei café agora, quem sabe? Rodrigo Maia. Cadê? Tô errado? Não. Quem é que faz a pauta na Câmara? Então, hoje não digo, talvez amanhã eu vou sancionar com ele e com o Alcolumbre a mudança no Código de Trânsito. Ajudou ou não? Depois de deixar o Palácio da Alvorada, o senador Márcio Bittar foi direto para o Ministério da Economia. Ao lado do ministro Paulo Guedes, não falou sobre fontes de financiamento para o Renda Cidadã, mas disse apenas que a proposta deve ser apresentada na próxima quarta-feira, depois de passar pelo aval de Guedes. Eu não vou entrar em nenhuma ideia de onde e como o Renda vai ser financiado, a não ser afirmar que é uma decisão de todo mundo, liderado pela equipe econômica, pelo ministro Paulo Guedes, que a solução, qualquer que seja, ou quaisquer que sejam elas, será dentro do teto. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, marcou para quinta-feira o julgamento em plenário do recurso da Advocacia Geral da União, que pede que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento por escrito no inquérito que investiga uma suposta tentativa de interferência dele na Polícia Federal. Fux atendeu a um pedido do relator do caso, o ministro Celso de Mello, que defende que o depoimento seja presencial. O julgamento ocorrerá na última sessão de Celso de Mello como ministro, já que ele se aposenta no dia 13 de outubro. Jair Bolsonaro nega qualquer interferência na Polícia Federal. Em Minas Gerais, o tempo quente e seco tem dificultado o combate às queimadas que se espalham por quase todas as regiões do estado. Foram 140 ocorrências de incêndios só durante o final de semana. O fogo não dá trégua na área de preservação do Parque Nacional da Serra do Cipó. O combate às chamas é feito por terra e pelo céu com o auxílio de aeronaves. Já são 8 dias de trabalho intenso. Brigadistas e bombeiros lutam contra as chamas que continuam crescendo com o vento forte na região. Ainda não é possível saber o tamanho da área destruída, mas já ultrapassa 1.000 hectares, o equivalente a mais de 1.000 campos de futebol. Em Belo Horizonte, a equipe de combate a incêndios florestais foi acionada para conter uma queimada dentro de um parque que fica na região da Pampulha. De longe, foi possível ver a intensa fumaça que se espalhou pela região. O fogo foi controlado durante a tarde. No Parque Estadual do Itacolomi, na cidade histórica de Ouro Preto, os bombeiros combatem há 4 dias 2 focos de queimadas. Imagens registradas por moradores mostram uma grande coluna de fumaça que tomou conta da unidade de conservação. 61 pessoas, entre militares, brigadistas, funcionários e voluntários, atuam no combate às chamas. Só durante este final de semana, os bombeiros atenderam um total de 140 chamados de incêndios em vegetações. E vamos ver então a previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. Terça-feira com previsão de chuva nessas áreas mais escuras do mapa e o destaque continua para a região norte e também para o sudeste. Uma frente fria se desloca para o alto mar e deixa de influenciar a variação do tempo no sul do Brasil. A temperatura fica na casa dos 21 graus e não chove. Por outro lado, a previsão de chuva forte no leste de São Paulo e também no sul de Minas Gerais. E os cariocas vão ter um dia nublado com chuva forte no período da tarde e
risco de trovoadas e rajadas de vento. A temperatura máxima não passa dos 32 graus. No interior nordestino, o tempo continua seco, com baixa umidade relativa do ar e sem previsão de chuva. Em Salvador, a máxima será de 30 graus. No centro-oeste, o dia continua seco e os termômetros em Cuiabá devem chegar aos 41 graus. E se você quer saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Uma nova arma contra a Covid-19 começa a ser testada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles acreditam que a vacina BCG, aplicada nos recém-nascidos, pode evitar formas graves da doença. O ministro da Ciência e Tecnologia esteve no local e inaugurou um novo laboratório. A cerimônia no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologias e Inovações. Marcos Pontes anunciou que 1.000 profissionais da saúde vão receber a dose da BCG. Eles serão acompanhados para saber se a vacina pode ajudar a evitar o estágio mais complicado da Covid-19. A BCG faz parte do calendário básico de vacinação no Brasil. Ela é aplicada em recém-nascidos para prevenir formas graves de tuberculose. A investigação parte de dados que apontam que países onde a vacinação com a BCG não é universal, como Estados Unidos, Itália e Espanha, foram mais atingidos pela pandemia. A vacina ela estimula a imunidade inata e ela pode, então, ter esse efeito mais efetivo nos anos subsequentes à sua aplicação. Tá? Então, nós temos evidências de que, na verdade, neste momento, a revacinação ela traria um novo estímulo, uma nova carga, digamos assim, de estimulação para esse sistema imune, para essa imunidade inata, de forma que ela se tornasse mais eficiente para a resposta a outros desafios, como, por exemplo, o vírus SARS-CoV-2. Essa questão da BCG, ela não é um substituto da vacina do Covid, que está sendo desenvolvida. E essa é uma vacina que já existe para outras coisas, que funciona de uma forma mais profilática para aumentar a imunidade. Depois de anunciar a pesquisa, Marcos Ponte também inaugurou o novo laboratório de campanha da universidade. Ele foi reformado e terá capacidade para fazer até 300 exames de PCR por dia, teste que identifica a infecção pelo coronavírus. As novas instalações são parte de um investimento de 35 milhões de reais, feito pelo Ministério no programa Rede Vírus. Os 13 laboratórios que integram a ação vão possibilitar a realização de 100 mil exames a mais por mês em todo o país. Os cientistas também vão poder avaliar um novo tipo de teste que analisa a saliva do paciente sem a necessidade de reagentes e que promete diagnóstico em poucos minutos. Hoje, o governador de São Paulo, João Dória, falou sobre o pacote de ajuste fiscal do Estado. Ele garantiu que não haverá aumento de impostos, mas afirmou que alguns benefícios e isenções poderão ser cortados. O projeto do governo tem preocupado empresários de vários setores, entre eles o farmacêutico, que já sofre com uma alta carga tributária. A vida não tá fácil para quem depende de medicamentos no estado de São Paulo. Tá caro, tem que variar muito de lugar para você comprar um preço melhor. A reclamação da Valquíria faz sentido. São Paulo é um dos estados com a maior carga tributária para medicamentos. E essa situação pode piorar. A necessidade dos governos estaduais de reforçar o caixa para o ano que vem por causa da pandemia da Covid-19 fez com que o estado de São Paulo enviasse para a Assembleia Legislativa um projeto de ajuste fiscal que, entre várias medidas, prevê extinção de órgãos públicos, demissão voluntária de servidores e permissão para que o governo aumente as alíquotas de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Apesar da proposta, o governador João Dória garantiu hoje que não haverá aumento de impostos no estado. O projeto de lei 529, que nesse momento está em debate na Assembleia Legislativa de São Paulo, não vai interferir na cesta básica de alimentos e nem na cesta básica de medicamentos. Volto a repetir, não haverá nenhuma alteração das alíquotas de isenção nos produtos que compõem a cesta de alimentos, a cesta básica de alimentos e a cesta básica de medicamentos no estado de São Paulo. E a redução de alguns benefícios tributários, sem nenhum aumento de imposto,
será feito por critério e apenas pelo prazo de 24 meses, ou seja, de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022. Segundo este especialista tributário, que atua no ramo farmacêutico, os impostos que incidem nos medicamentos no estado de São Paulo podem chegar a 70%. Ele explica como é feito o cálculo para essa cobrança ficar tão cara. Imagina que a indústria vendeu um produto que tem o preço fábrica de R$100. E a indústria deu 90% de desconto para a farmácia. Então a farmácia vai comprar esse produto por R$10, né? Só que ela vai ter que pagar também, na hora que comprar, a substituição tributária. E o método utilizado por São Paulo hoje é muito oneroso, sendo que esse imposto de substituição tributária nesta operação vai dar R$19. Ou seja, a farmácia, em vez de pagar somente os 10, ela vai pagar mais o imposto, então a farmácia vai pagar nesse produto R$29. Imagina que a farmácia agora venda esse produto para o cliente final e dê um desconto de 78%. Ela vai vender por R$29. Agora é só fazer a conta. O valor que o imposto que foi pago, né? Lembrando que dentro dos R$10 tinha 18. Então o governo não só ganhou os 19, o total de imposto cobrado foi R$20,86 sobre uma venda efetiva para o consumidor final de R$29. Ou seja, a carga tributária desse medicamento foi de 70%. O governo de São Paulo, nesse medicamento, a carga tributária foi 70%. Na prática, é como se você viesse até a farmácia e comprasse esses 2 medicamentos, mas levasse para casa apenas um. O outro fica para o governo como pagamento de impostos. O especialista reforça que a saída para tornar a legislação menos onerosa para o setor e evitar que as empresas migrem para outros estados seria mudar o método de cálculo da substituição tributária de São Paulo para o chamado MVA. Mesmo modelo que é realizado em Minas Gerais, por exemplo. Em Minas Gerais, se fosse a mesma operação, a substituição tributária sairia de 19 para 59 centavos. Tá? A farmácia ainda poderia vender esse produto mais barato e ter mais lucro e ainda garantir para o governo do estado de São Paulo, o que garante hoje dentro de Minas, a carga tributária de 18, tá bom? Porque o imposto que o governo pretende cobrar é a alíquota de 18%, só o que está sendo cobrado em São Paulo é 70%. O resultado de toda essa conta acaba deixando os medicamentos mais caros para o consumidor final. O mercado de medicamentos é altamente impactado pelo valor do ICMS. E com isso, com esse intuito da guerra fiscal, isso acaba prejudicando tanto as indústrias quanto o consumidor paulista. Tudo por conta da ICMS, substituição tributária. Então os medicamentos acabam ficando mais caros se você quiser seguir a regra da legislação, que é o que nós fazemos hoje. E no Facebook da Rede TV você acompanha o nosso programa exclusivo do Facebook Watch, o Histórias do Dia, que traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.